Boa noite, bem-vindos mais uma vez aqui ao Grupo Entre Amigos, um local onde nós aprendemos mais sobre o amor de Deus. E hoje aqui comigo está o Pitu, novamente. Pitu, como tá? Beleza, maravilha. E a gente vai falar de um assunto bem interessante hoje, e eu creio que todos vocês vão gostar. E se vocês quiserem, peguem suas Bíblias, nos acompanhem e vamos lá. Eu achei muito interessante, Pitu, a lição dessa semana, principalmente em dois pontos que me chamaram muita atenção. Eu quero ficar só nesses dois pontos, queria abrir uma conversa com você sobre eles, né? Okay. Como a gente viu, Deus, desde o início, na criação, Ele coloca em nós, seres humanos, o desejo de adoração, né? Então, isso é inerente à nossa natureza. E a Bíblia nos ensina também que a partir do momento do pecado, né, da queda do homem, tudo foi desvirtuado, inclusive esse desejo de adoração, né? Nós vemos inúmeros exemplos na Bíblia do povo de Deus, uma hora adorando um bezerro de ouro, uma hora tendo um amuleto, né? Ou se contaminando com outros povos que eram idólatras. E a gente se questiona, né? O que acontece? O que está acontecendo com essas pessoas? Porque eles tinham um convívio tão concreto, tão físico, visual, auditivo com Deus, e a gente se questiona como que eles são capazes de fazer isso, né? Muitas vezes até nos colocando acima deles, né? E é uma coisa para a gente se questionar, né? Porque hoje nós temos os milagres, né? Dia a dia, dia após dia, em nossas vidas também. E muitas vezes a gente cai, né? Então é algo para a gente ficar atento, porque a gente também pode estar tendo os nossos deuses em nossa vida sem prestar muita atenção, né? Inicialmente deveríamos adorar então um só Deus. E hoje nós vemos muitos adorarem, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro é um Deus poderosíssimo na face da terra, né? O poder é outro, né? Muitos nem se importam tanto com dinheiro. Eles gastam todo o dinheiro possível para adquirir o poder, né? Parece que são deuses que os viciam, né? O sexo pode ser um deus, né? Ou até nós mesmos, né? Os narcisistas, por exemplo, aqueles que se adoram a si mesmos e se colocam acima de qualquer possibilidade divina de os alcançarem, né? Uhum. Agora, uma questão concreta que me aborda sempre é como podemos ter os nossos projetos pessoais sem os colocarmos como os deuses de nossa vida, né? Então, quando a gente olha para a nossa profissão, quando a gente olha para aquela meta, bom, eu quero, nas férias que vem, eu quero passar no Hawaii, eu quero ir para a Indonésia, ou a nossa namorada, né, coloca, mas ela é tão linda, sabe? E muitas vezes isso pode esbarrar com algum preceito divino, pode ser a observância do sábado, por exemplo, pode ser um dos mandamentos, por exemplo, não adulterarás, né? Um outro pode estar acabando tendo sexo antes do casamento. E a gente sabe que tudo isso, sem críticas pessoais a ninguém, mas que traz muita tristeza e desgraças para a vida do homem, né? Então, exatamente, Rony. Eu queria só complementar o que você está falando aí, porque a adoração é o que você está falando, é que você perguntou, como é que a gente vai fazer essa adoração sem botar todos esses outros deuses na nossa frente, né? Uhum. E para mim o que vem à mente é, Deus nos deu esse guia para a gente entender e fazer exatamente, porque o nosso exemplo é Deus e Jesus aqui na Terra, né? E na Bíblia fala, e aí vou até ler aqui, né? Porque está nos 10 mandamentos, claramente, o guia fácil, né? Onde está em Êxodos 20, verso 3. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo na terra. E continue também, né? Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu
o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que odeiam até os seus bisnetos e trisnetos, e continuo. Então, isso quer dizer que ele deu o guia. O que a gente tem que fazer para não ficar nessa mistureba é não adorar outros deuses. E é como você falou, os outros deuses pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser o seu trabalho, pode ser um cantor de rock, né, artista, pode ser até político. Justamente. Como a gente vê agora, né, aqui nos Estados Unidos é época de eleição, todo mundo aí levantando a bandeira e de repente pode até fazer esse político ser o seu centro da sua atenção e tirar a atenção que é para ser de Deus. E é interessante porque, assim, isso é algo muito próximo no Brasil também. Então, acho que é até interessante a gente compartilhar, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente tem dois partidos, que é o republicano e o democrata, mas a gente vê a mesma paixão na população, né? Os democratas odeiam o candidato republicano e os republicanos odeiam o candidato democrata. E no Brasil também a gente vê que acontece a mesma coisa. E isso daí a gente acaba endeusando, né? A gente sabe que todos os caminhos do mundo são traçados por Deus, né? Mas é algo para a gente tomar atenção apenas. É muito interessante porque a gente estudou em lições anteriores, você lembra? Acho que eu estudei com você, inclusive, Pitu, que o caráter de Deus nos é apresentado por Jesus, né, que é o Verbo encarnado, mas Deus nos deu também os 10 mandamentos. Então, para que isso? Deus coloca muito claro nos 10 mandamentos para nós não esquecermos. Não terão outros deuses perante mim. O Pitu leu os 10 mandamentos numa versão diferente, eu creio que seja na versão nos dias de hoje. É isso, Pitu? Isso, é a nova tradução na linguagem de hoje. Ah, perfeito. Porque alguém pode falar, não está reconhecendo as palavras. Não está reconhecendo, né? Exato, uma nova versão aqui. Mas é por isso. Então, é muito importante a gente entender esse ponto, essa característica que nós temos enquanto seres humanos, que nós temos o desejo de adorar. Se nós não buscarmos a Deus, não abrimos um espaço, né? Porque isso está dentro do nosso livre-arbítrio, Deus não vai obrigar ninguém. Se nós não abrirmos um espaço para estudarmos, para estudarmos a Bíblia, que é o livro onde vai nos levar a conhecer a Deus, nós vamos ter um pingente, vamos ter um amuleto, nós vamos adorar um super-herói, alguma coisa você vai adorar. Vocês podem reparar, se alguém aqui estiver assistindo e que não seja religioso e que é muito bem-vindo aqui conosco para a gente conversar, para a gente discutir sobre o teu ponto de vista, inclusive, as coisas, você pode reparar que na tua vida, enquanto nós temos a Jesus, né, porque a gente, né, nós somos aqueles caras meio careta, quadrado, que né, nerd, o crente, sabe, aquele, mas eu entendo você, eu tô brincando com você. Mas enquanto nós amamos a Jesus, nós temos assim a solução dos nossos problemas está em Deus. De repente você aí tem um trevo de 4 folhas, um pé de coelho, alguma coisa diferente que você também aposta sua crença ali, né? Então eu acho que é isso que a gente queria chamar atenção nesse aspecto aqui. Exatamente. Eu queria complementar a adoração também, Rony, porque se alguém me perguntar o que é adoração para mim, eu vou ter uma resposta. Se eu perguntar para você, você vai ter uma resposta, pode ser semelhante, mas aposto que vai ser um pouquinho diferente. Se a gente perguntar para qualquer um que nos está assistindo aqui, eles vão explicar o que é adoração. Vai falar do jeito que é para eles, o que faz sentido. E isso não está errado, está tudo bem se a gente mantiver dentro de um contexto que não sai, porque o problema é quando a gente vai para os extremos, tanto um extremo para um lado ou para o outro, porque daí o que acontece? A gente pode acabar achando que a minha forma de adoração é a correta e que Deus tem que aceitar a forma que eu estou querendo adorar. Então a gente pode cair nisso. E o exemplo que eu queria dar é Caim e Abel. Deus deu instruções claras de adoração, de que os dois tinham que fazer. Abel foi, pegou a ovelha e seguiu as instruções. A Caim
achou de uma forma diferente. Não, eu gosto de frutas e verduras e tudo mais da natureza, eu vou adorar a Deus da forma que eu acho que tem que ser. Então, o que ele fez? Ele acabou indo para o extremo, achando que Deus tinha que se adaptar à minha forma de adoração. E não é isso. Então, voltando àquela pergunta, né, como é que a gente tem que adorar a Deus? Conforme ele nos ensina. Então, não eu adaptando a ele, mas eu o adorando como ele espera que eu adore. E isso já dá pulando para outra parte que você comentou comigo antes de a gente começar a gravar, que é adorar em espírito e em verdade. Porque daí a gente consegue fazer, né? Fazer o link, né? Fazer o gancho de um para o outro, porque daí complementa. Com espírito e verdade é a questão, né, do corpo inteiro, do meu espírito. E também, mas o que é o espírito? E também, o que é a verdade? Né? E isso traz para a gente um outro aspecto, Pitu, porque a gente estava discutindo de endeusar, né, os nossos projetos de vida pessoal. E um deles que a gente citou como exemplo foi a nossa própria profissão. Foi justamente isso que Caim fez, né? Que enquanto Abel era um pastor de ovelhas, certo? Caim era um agricultor. Perfeito? Então, o que estava ali? Ele era apaixonado pelo trabalho dele. Né? Olha só como é tênue a linha em a gente fazer o que é certo ou o que é errado. Ele era apaixonado, ele olhou para aquela... Você imagina se hoje a gente vê vegetais e frutas muito bem cuidados, eles são bonitos realmente, né? Coloridos, a gente vê muito nessa época que passou, nessa época especial de outono aqui nos Estados Unidos, a gente vê eles têm muitas abóboras, né? Que eles chamam de pumpkins aqui, né? E a gente tem tudo, né? Se for nas cafeterias, por exemplo, você tem café com abóbora, né? É abóbora com pimenta. Eles são criativos ao extremo para utilizar a produção. Mas Caim, e o que ele fez? Ele endeusou a profissão dele. E falou, olha, eu amo tanto isso está tão bonito que eu não vou colocar uma ovelha morta, sangrando, em cima como oferta para Deus. Deus vai se agradar muito melhor com a minha oferta. E daí a gente entra no que significa adorar em espírito e verdade. Mas antes disso, por favor, leia para nós o capítulo de João que está falando isso, por favor. Isso, é João 4, 24. E diz o seguinte, Deus é espírito. Na minha versão, né? Lembrando que a minha versão é nova tradução na linguagem de hoje, né? Tá. Deus é espírito. Moderninha. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Perfeito. Eu achei muito interessante, porque a gente às vezes lê essa passagem inúmeras vezes e não se atenta para o real significado dela. Né? A lição vem nos trazendo que adorar em espírito é adorar de coração, né? É adorar amando a Deus, né? Então, quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você conhece a Deus agindo na história da humanidade, Deus coloca no teu coração amor para com Ele. Não tem como. Não né? tem. E esse é o espírito. Agora, tem a verdade, e em verdade também. A verdade é a doutrina, a forma que Deus deseja que nós o adoremos, né? Como foi a forma que ele apresentou para Caim e Abel, por exemplo, né? Como é a doutrina da igreja que se ampara totalmente na Bíblia, né? Sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Não é assim que a Bíblia diz? Né? É uma linha reta, não se desvia. Não acrescenta nem tira. É mais ou menos isso. Não acrescente, não tira. Então, Deus explica tudo isso. A Bíblia é um manual. A Bíblia é um manual. Agora, o que é o mais interessante que eu achei desses dois pontos, Pitu, e faz a reflexão para a gente, por favor. Tá, então essa parte do espírito... Deixa eu te fazer a pergunta. Tá. O que aconteceria se a gente adorasse só em espírito ou só em verdade? O que você acha? Ok. Então, para mim, voltando ao exemplo de Caim, né? Caim e Abel. Caim, eu achei que ele teve o espírito correto, porque ele queria adorar, e ele achou que da forma dele, com
o material dele, que era a natureza, ele estaria adorando da forma correta. Mas faltou nele a verdade, porque ele não seguiu as ordens de Deus. Então, mesmo querendo fazer e achando que está correto, não faz. O outro eu posso estar achando que está em verdade, mas se meu espírito não está correto, também não vai ser completo. E isso me lembra, na época que eu tocava no grupo instrumental aí no Brasil, chamado Metal e Companhia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o grupo continua ainda firme e forte, aí depois de muitos anos. E quando a gente começou a fazer, a tocar esse grupo e apresentar em igrejas e fazer programas à tarde na igreja, que se chama o programa JA, a gente sempre tinha uma certa dúvida e queria fazer uma reflexão. Porque a nossa música era instrumental. Não era uma mensagem cantada, onde cada música tem a letra que tem a mensagem em si. Então, da nossa reflexão, a gente comentava sobre o que é adoração e louvor. E comentando sobre o que é adoração em louvor, a gente enfatizava que esse louvor tinha que ser exatamente como está lá em João 4:24, em espírito e em verdade. E aí acaba a gente pregando isso, a gente tinha que levar isso para a nossa vida. Porque, como eu falei, quando um grupo musical se apresenta e canta, você ouve a mensagem, a palavra, né, do louvor, e você entende aquela mensagem. Quando a gente toca uma música instrumental, não tem a palavra, só tem um instrumento. E aí o espectador, o que ele está vendo? Ele está vendo a gente. Então a gente teve que incorporar o espírito em verdade em nós, porque a gente acabou sendo a mensagem. Ele estava olhando no nosso rosto, no nosso jeito, da forma como a gente chegou na igreja, como a gente interagia com os irmãos, como a gente conversava com eles, porque isso daí ia refletir se a gente, na nossa adoração, estava tendo o espírito e a verdade. Porque a gente não estava falando na mensagem, né? Apesar de a gente ter cantado uma música e falava, mas 80% da programação era um instrumento. É muito legal porque, como diz o ditado, né? Mais vale o exemplo do que muitas palavras, né? Ou o exemplo fala mais alto do que qualquer discurso. Boa. Não é? Boa. É isso aí. Então, a mensagem que a gente gostaria de deixar para você que está nos ouvindo hoje é que Deus restaure esse desejo de adoração na tua vida e que essa adoração seja sempre guiada pelo Espírito e pela verdade. Ou seja, que tenha o amor de Deus no teu coração e que Deus te direcione a forma que você deve adorá-lo e que você encontre paz e muitas bênçãos na sua vida. Vamos orar? Então tá. Senhor, nosso Deus, nesse momento gostaríamos de te agradecer, Pai, pela oportunidade que tivemos aqui de abrir a Tua palavra e de refletirmos sobre as Tuas orientações, sobre o Teu amor por alguns minutos. Te pedimos que nos acompanhe no decorrer dessa semana e em todos os dias de nossa vida, abençoando a cada um de nós aqui presentes e toque o coração daquela pessoa que deseja aprender mais de Ti e que nós possamos, Senhor, sermos capacitados pelo Senhor para levarmos a Tua verdade a todos aqueles que estão ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um abraço, até a próxima. Abraço. E se você gostou do nosso estudo, dessa conversa e bate-papo que nós fizemos hoje aqui, vai até o nosso grupo Entre Amigos, ele está no YouTube e você pode dar o seu like nele e seguir. E sempre que a gente tiver novos vídeos que são semanalmente postados lá, você pode receber uma notificação e ir lá nos acompanhar e participar com suas perguntas também, tá bom? Muito obrigado.